Então vamos lá, pessoal? Bom dia para todo mundo. Espero que todos estejam bem animados para mais esse dia, que é terça-feira, né, gente? Fechamento. Então vamos lá. Eu quero, nessa aula de hoje, compartilhar um pouquinho com vocês sobre técnica além da técnica, né? Um pouco de técnica de metas, técnica para bater a estrela, técnicas de mentalidade também, um pouco do que eu compartilhei, inclusive, né? Na reunião, puxando o gancho do André de mentalidade, que ele falou muito disso para nossa mente estar setada, né, na estrela. Então vamos lá, pessoal. Eu quero que todo mundo abra as câmeras, gente. Abram as câmeras, quem não estiver no trabalho não tem por que não estar de câmera aberta. Basicamente 200 pessoas que a gente tem aqui nessa sala e eu quero ver vocês, tá? Eu quero que vocês tenham esse respeito, essa empatia e essa dedicação, assim como a gente tem com vocês, tá? Então eu peço, por favor, que abram as câmeras dos novos até os que já estão aqui com a gente há mais tempo. Beleza, gente? Então, olha só. Primeira coisa, eu lembro muito, eu até tentei achar a folhinha que eu tinha quando eu era Blue, eu fazia um quadro, né, com todos os dias da semana, que a gente tem que ser muito prático, né, gente? A gente tem que ter um planejamento para fazer as coisas, para bater nossa meta. Não é só deixar a vida me levar dia após dia, né? Então, eu tinha um planejamento ali e uma das coisas era ser prática com o que eu tinha que fazer, né? Lembram que um dos pilares, inclusive, quem estava aqui na reunião dos três pilares do sucesso, né? Do tripé do sucesso. Vocês lembram quais são? Um coração ensinável, coragem e prática. A prática é tanto a execução, né, com a técnica, como também a praticidade, né? A gente ter fluidez, a gente ter organização. Então, gente, eu lembro que eu fiz um quadrinho, olha só. Alguns ganharam, inclusive, né? Essa agenda aqui, ó, da Wise, que eu confeccionei com base no que eu fiz quando eu era Blue. Então, ó, nessa agenda tem a tabela que eu construí. Ó, tem do White, Blue, de cada categoria. Deixa eu mostrar aqui para vocês, colocar em destaque. Aí, assim fica melhor, né? Olha só, estão vendo aqui? Eu tinha uma tabelinha assim, ó, como essa. Tinha 5 estrelas de Blue, né? No caso, White são duas. Aqui desse outro lado tá o White, ó. White. Para quem é agente White, a estrela 5 pontos. E quem fizesse a primeira matrícula dentro das 48 horas, a partir do seu cadastro, fecha a estrela cheia, né? No mais, ela vale 5 pontos. Aí a próxima categoria, o Blue. E eu fazia um quadro como esse aqui, ó. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, que a nossa semana vai de quarta até terça, né? E as 5 estrelas aqui, ó. E aí, gente, isso aqui era sagrado, sagrado, cumprir semana após semana, tá? Aqui tem mais, ó, tem umas 15 linhas, porque às vezes nem todo mundo vai bater toda semana, mas para mim, ó, tinha que terminar aqui, ó, nessa linha aqui, 5 estrelas, 5 semanas, eu batia uma estrela por semana. E aqui eu colocava quantas vendas eu fiz no dia, né? Então, quarta-feira, colocava ali uma, quinta, às vezes três, sexta, sábado, domingo. Eu queria achar a folhinha que lá tem as minhas matrículas, né? Como o Blue. E aí aqui tem o terço de estrela, ó, que vale 5 pontos, a estrela cheia que vale 10, enfim. Então, esse quadro, gente, eu ia preenchendo. Esse quadro me dava noção. Por exemplo, se eu zerava aqui numa quarta-feira, poxa vida, tem que acelerar, hein? Na quinta não posso zerar de jeito nenhum. Aí eu ia preenchendo e terça sempre ficava basicamente a mais, tá? Porque eu finalizava na segunda-feira. As minhas matrículas eu finalizava na segunda-feira. As minhas estrelas, aliás, né? Então eu batia 10, lembrando que naquela época não tinha terço, né, de estrela, não tinha pontuações diferentes. Então era um. Uma venda, um ponto. Uma venda, outro ponto. E assim ia. Então eram 10 clientes, 10 vendas para eu fechar uma estrela cheia de Blue, tá? E eu usava esse quadrinho aqui porque me ajudava muito a comparar, né? Na próxima semana, quantas eu fiz?
na quarta, quantas na terceira semana, na quarta e assim por diante, tá? Quinta-feira, sexta, eu comparava os meus números. Eu tinha até uma foto disso. Se alguém tiver aí, eu já mandei essa foto, né, nos grupos e tal, mas se alguém tiver, compartilha lá, tá? Eu lembro de. Eu não sei onde eu guardei para mostrar aqui para vocês, mas eu já usei em uma das reuniões de tab, né, para mostrar ali quantas eu fazia e tudo mais. Em geral, eram umas três. Eu aprendi a ampliar a minha régua, aumentar a minha régua, gente. Por quê? No começo, como que eu fazia? Era um senso de urgência que eu tinha de fazer as 10 vendas até segunda-feira. Lembrando que eram 10, né? Não tinha, tipo, uma venda valendo 2,5 e com 4 eu conseguia fechar a estrela, que dá 10 pontos, né? Eram 10 clientes. Ou seja, hoje com 4 você consegue fechar uma estrela cheia no link padrão. Com 4 clientes no link padrão valendo 2,5 cada, você fecha uma estrela cheia. E para mim, naquela época, eram 10, tá? Nem live tinha, exatamente. Então eram 10 vendas. E aí eu tinha que estar com o meu senso de urgência super ativado. Como é que eu fazia? Cara, tem que ser até segunda. Sabe aquela coisa de resetar sua mente para estrela e não para venda? Era a mesma coisa para o senso de urgência. Eu não tenho até terça-feira, eu tenho até segunda para bater, e aquilo ficava na minha cabeça. Tanto é que ficava tanto que eu, quando chegava, gente, eu jurava que segunda-feira era terça-feira de fechamento. Eu estava tão imersa nisso que chegava, falava, vamos, gente, falta pouco, falta meia-noite já, meia-noite vai acabar, vamos, acelerava e tudo. Letícia, ainda tem mais o dia seguinte. Aí me lembravam. Minha cabeça estava tão setada nisso que eu ficava imersa que segunda era o meu fechamento, tá? Então, primeira coisa, segunda é o meu fechamento. Eu não tenho todo o tempo do mundo, eu tenho até segunda. E assim funcionou para mim, tá, gente? Cada um pode funcionar de uma maneira diferente, né? Lembrando que eram outros tempos, inclusive, então eu precisava fazer muito mais, tá? E esse senso de urgência foi afunilando. Depois de ser semana, passou a ser diário. Como é que eu faço até segunda? O que que eu tenho que fazer hoje, no dia que eu tenho, nesse dia de 24 horas, né? Tem que ser um senso de urgência do dia. Então, eu tenho hoje para matricular. Eu tenho hoje para fazer acontecer, sabe? E aí eu conseguia não zerar no dia. Essa passou a ser a meta. Não vou zerar no dia. E depois, o meu senso de urgência diário passou a ser por período, mais afunilado ainda. O que é período? Matutino, vespertino, noturno. Manhã, tarde, noite. Aí eu fazia uma de manhã, meu senso de urgência não ficava assim, eu tenho hoje o dia todo para matricular. Não. Eu tenho até a hora do almoço. Até a hora do almoço, cara, eu vou pegar os referidos, eu vou fazer de tudo, vou buscar essa entrevista e tal, tal, tal. Conseguia. E quando não conseguia, qual que era o bônus? Eu já estava na adrenalina, eu já estava setada, o senso de urgência ali bombando para o resto do dia. E isso me ajudava. Lá no top 1 também, fiz a mesma coisa como o Blue. Eu comecei a trabalhar de manhã, que as minhas manhãs são mais livres, né? Eu trabalho à noite e à tarde e à noite. Então, as minhas manhãs, quando eu precisei, eu ativei aquilo que eu fazia no Blue. Vou começar 9 horas da manhã. Até a hora do almoço, até meio-dia, eu vou estar ali, ó, pau na máquina. Entendeu? A gente resgata nossos históricos, gente. Por isso que eu falo muito para vocês que tem que ter históricos. Tem que ter históricos no seu currículo, tem que ter históricos de sucesso, tem que ter práticas que você fez, executou, que a sua mente armazenou, que ela sabe o que você está fazendo de novo, quais gatilhos você está ativando. Isso é muito importante. Quem nunca fez pela primeira vez, o que que vai ter, né? Isso é prática. E aí, quando eu ativava esse senso de urgência por período, dava muito certo.
Porque por mais que o resultado não viesse naquele momento, vinha para o restante do dia. Só por você ter mudado uma chavinha, você ter apertado um pouquinho mais, sabe? Então isso foi muito importante para mim. E dali saiu a estatística. Olha só, daquele meu trabalho do Blue, sabe esses 100 referidos que vocês ouvem tanto hoje da receita do bolo? Pois é, foi ali, daquela prática, daquela execução. Porque eu fazendo uma de manhã, uma tarde, uma noite, quantos referidos eu pegava? Eram 20, né, naquela época. Hoje vocês sabem que eu já pego 30. Mas 20 vezes 3 vendas dá quanto? 60. Opa, isso daqui dá bom, porque eu estou fazendo uma média ali de 3 vendas no dia e eu tenho que ter no mínimo 60 referidos no dia. Lembram dos números do sucesso? No mínimo 60? Isso rendia para o próximo dia. Além desses 60, obviamente, eu pegava desde o Blue com quem não tinha interesse no inglês. Então, juntava de umas duas pessoas a mais. Então, eu pegava ali com umas 5 no dia, mais 20 de cada. Então, 5 vezes 20, 100. Olha só, de um trabalho que vinha sendo feito, a gente extraiu a estatística, a gente extraiu aquela média, tá? Tanto de pessoas que a gente matriculava, quanto pessoas que eu não matriculava. Então, essa é a margem ideal que a gente passa ali para vocês da trimeta. Então, a trimeta me acompanhava sem eu saber, sem eu dar nomes aos bois, que hoje tem nome, né? Trimeta, que é a meta de referidos, entrevista e venda. Referidos, a gente descobriu ali no campo de batalha. Entrevistas, o Flávio já tem isso validado há 30 anos, que a cada 3 entrevistas extrai-se uma venda. Então, você tem que buscar essas 3 entrevistas. E como, Letícia, você fazia essas 3 vendas no dia? Porque eu tinha pelo menos 3 entrevistas sendo feitas no dia. Obviamente, às vezes eu fazia 4, 5 e não dava as outras. Mas caía para uma média de 3, pegando essa quantidade de referidos. Então, às vezes, meus lindos, não é o que você está fazendo de errado, mas o que você simplesmente não faz o suficiente do certo. Beleza? E aí aqui tinha, ó, do Gold, do Black. Vou ver se eu acho essa minha folhinha para mostrar para vocês depois. E aqui tem os agendamentos, ó. Esse daqui era um planner que a gente divulgou bastante quando na época ali das temporadas, né? Que a gente mandava esse planner aqui, sorteava para o pessoal, também da nossa rotina, ó. Aqui tem os agendamentos do dia, então eu sempre fiz assim, de meia em meia hora, ó, começando 10, terminando 10 da noite, 10, 10 e meia, 11, 11 e meia, então de meia em meia hora tem aqui. Aí aqui as reuniões do dia, balanço do dia, olha só, gente, a trimeta aqui, ó, quantidade de referidos, indicado, média, 100 referidos no dia, quantidade de entrevistas, quantidade de matrículas. Isso que a gente passa para vocês hoje, gente, era o que fazíamos desde o Blue, desde o White, ó. Balanço do dia, trimeta aqui, ó, tá? E aí tem dia após dia, cada mês tem uma mensagem, sucesso é treino. Eu gosto bastante. Vamos ver o que é agosto? Agosto é uma frase do André que eu, numa dessas reuniões que o André deu, que eu era ali também agente como vocês, uma reunião sobre propósito, foi muito bacana essa mensagem que ele deu. Aí aqui, tudo que você quer estar do outro lado do medo, essa frase eu amo. Todas as frases que me ajudaram a chegar aqui nessa caminhada, né? Do Blue até a franquia, eu fui gravando e colocando aqui nos meses. Então, cada mês tinha uma frase. Segredo da vida é baixa expectativa e bom humor. Aqui, dezembro, vamos ver. Seja forte, corajoso, uma frase bíblica, né, que norteia a nossa vida também. Então, foi muito bacana. Esse daqui é o
auge, né? Uma frase do Flávio: fracasso jamais te surpreenderá se a sua vontade de vencer for suficientemente forte. Todo dia, depois de se levantar, essa aqui é forte também, hein? Lembre-se de acordar os seus propósitos. Porque às vezes a gente acorda no dia, gente, a gente não acorda direito, né? Como eu sempre digo agora, a gente acorda naquele mesmo, naquele automático, como uma máquina, e nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos princípios, nós temos valores, e muitas vezes isso se mistura. Isso se intensifica mais ou menos em algumas fases da nossa vida, né? Então, quando você acordar, lembra de acordar os seus propósitos, lembra de acordar a sua trimeta, lembra de acordar o que você precisa fazer no seu dia. Olha esse vídeo que sensacional que passou aí no início, vou mandar depois para vocês também. A gente tem que desejar, decidir e sustentar nossa decisão. Então, vocês têm que fazer o básico bem feito todos os dias, o arroz com feijão, ter metas, ó, porque sem metas você não vive, você sobrevive. E é isso que você está aqui para sobreviver ou para realmente viver uma vida extraordinária? Porque aqui, pessoas comuns se tornam extraordinárias, né? E vocês têm que confiar muito que o que vai acontecer na vida de vocês já está acontecendo. São mini metas que a gente vai trilhando ao longo do dia, tá? Então a gente tem que ter um planejamento, façam esse quadro. Esse quadro, essa agenda é o seu chefe. Caio Carneiro sempre disse isso, né? A sua agenda é o seu chefe. Então você tem que ter isso, ó, nas suas costas, te cobrando ali, ó. Ó, quanto você fez ontem, vamos lá, não dá bobeira. Olha quanto precisa ser feito hoje para recuperar o de ontem que você zerou, né? Então ficava na conta do dia seguinte, tá? Então, inclusive, gente, trabalhava todo final de semana. Todo final de semana eu trabalhava. Por quê? O ranking mais importante de todos, aquele ranking que está ali na WSP que vocês estão vendo, não está no nosso controle, certo? A gente tem que trabalhar ali para estar lá. Às vezes a gente pode vender, às vezes não, às vezes outras pessoas podem ir melhores do que nós. Mas tem um ranking que está no nosso controle, o ranking da disciplina. E nesse eu não posso falhar. Eu tenho que estar ali no top 1, com a minha consciência tranquila, que tudo que está ao meu alcance eu estou fazendo, inclusive trabalhar também no final de semana, por enquanto, ainda. Trabalhar no final de semana, todos os sábados, todos os domingos, eu trabalhava, e as mesmas 10 horas no dia. Porque eu queria mais, porque eu queria acelerar, porque eu queria chegar logo, porque eu queria aproveitar, chegar na franquia e aí escolher qual seria a minha rotina, que hoje é ter as minhas manhãs livres, o domingo livre, e eu trabalho à tarde e à noite, certo? Então, a gente tem que entender que esse momento é de plantio. Para bater metas, a gente tem que ter clareza de que estamos plantando e não colhendo. E não plantando e colhendo, o que pode também acontecer, tá? Fica a critério de cada um, mas eu queria apenas plantar, 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 para depois agora plantar e colher, ou só colher. Então aí fica no meu balanço. Então era muito importante, gente. Sábado e domingo, inclusive, eram os dias que eu mais matriculava. Vocês iam ver ali na tabelinha. Sábado e domingo, ó, tava ali as minhas matrículas, 3, 4 vendas no sábado, no domingo. Domingo era o mais ainda. Eu amava o domingo. Inclusive, o domingo foi um dia que eu falei para vocês que aquele cara lá grosso, né, veio falar para cima de mim, eu me posicionei, né? E eu falei que com gente arrogante a gente não ingressa na nossa escola, né? Que ele estava reclamando que estava ligando num domingo para ele. Naquele dia eu fiz 4 vendas e eu passei a gostar cada vez mais do domingo e ansiava chegar pelo domingo para eu matricular mais, porque estavam saindo boas vendas naquele dia. E aí, gente, entra um outro ponto que o Caio Carneiro passou isso.
Inclusive, no processo seletivo, eu analiso muito isso. As 3 características de um ótimo vendedor. Eu passei, vocês percebem que tudo gira ali em torno dos 3, né? Gravem isso, porque os números eles fixam mais na nossa mente quando a gente tem 3 coisas, 3 lições, 4 nanã, uma nanã, entendeu? Então, percebam que a gente tem a trimeta, a gente tem os 3 pilares do sucesso, e o Caio ele fala das 3 características de um ótimo vendedor, que é ambição, proatividade e otimismo. Sem ambição, gente, a gente não enxerga futuro. Sem ambição, a gente fica mais do mesmo. Sem ambição, a gente entra no modo automático. Sem ambição, a gente não tem pelo que lutar. Lembram daquela máxima que existe aqui na WSP? Você não luta pelo que você não deseja. A gente tem que ter ambição pelo que vai acontecer na nossa vida. A gente tem que ter ambição. Olha que incrível, vocês viram um post do Flávio, vem bem de encontro com o que eu estou falando agora para vocês. Deixa eu pegar ali para vocês. Olha só, um post do Flávio, que ele disse o seguinte, falando exatamente sobre futuro e passado, sobre as nossas impressões e como que a gente tem que maquiar por muitas vezes, como que a gente tem que enxergar o que, por enquanto, está invisível aos olhos. E eu acho que eu mandei no Tab isso aí, hein? Mas vamos lá. Quando projetamos o prazer da realização no futuro, até as tarefas mais chatas do presente passam a fazer sentido. Procure ver os sentimentos de uma forma temporal. Por exemplo, quando você compara o seu prazer com coisas que não gosta, está limitando sua percepção ao presente. Pensando em termos de eu gosto, eu não gosto, eu gosto, eu não gosto. Enxergar os sentimentos em uma dimensão temporal diferente significa pensar no futuro e criar conexões entre o presente e o futuro. Isso envolve analisar e planejar o prazer da realização e encontrar conexões entre coisas que te trarão resultado e prazer. Em outras palavras, é encontrar sentido e significado nas coisas chatas, vendo-as como parte do caminho para alcançar os resultados que você deseja no futuro. Olha que impactante, gente, que forte isso. Essa é a conexão, a máxima que a gente tem que fazer entre o nosso futuro e o nosso presente. E ele finaliza dizendo: há muitas coisas chatas que eu faço, mas como o meu foco está no futuro e não no presente, ao criar essa conexão de causa e efeito, tudo passa a fazer sentido. Isso é muito forte. Se você entendeu isso aqui, gente, você entendeu tudo. Porque muitas vezes a gente deixa de evoluir, de ter os nossos resultados, porque a gente tá só aqui, ó. Tá com um cabresto aqui e tá só enxergando um palmo na frente do nariz. A gente tem que enxergar lá na frente. A gente tem que se imaginar, imagine, sabe? Com aquela viagem que você quer fazer, naquela casa que você quer morar, o plano de saúde que você quer dar para os seus filhos, as coisas legais que você vai fazer. Imagina nas coisas legais que você quer curtir, desfrutar no seu futuro, para você executar as coisas chatas no presente. Imagine, deseje coisas no futuro para o seu cérebro entender que o que importa está aqui, ó, e não aqui. Isso, PTL, é só uma fase, a nossa ponte para a gente conseguir caminhar para o futuro. Beleza? PTL é nossa ponte para a gente caminhar no futuro. E só existe esse caminho. Mas quando você chega lá, você pode trilhar o caminho
usar as pontes que você quiser, pegar um avião para ir para Paris, sabe? Pegar a tua família e ir lá para um resort. Aqui, inclusive, você já tem essa capacidade de, com o seu reconhecimento, de com suas metas batidas, os seus resultados, você cravando o ranking, você vai estar entre os melhores num resort 5 estrelas. Tenham ambição, meus queridos. Sem ambição, a sua vida não sai do lugar. E a segunda característica de um ótimo vendedor é você ser proativo, é você estar ali na frente, sabe? No campo de batalha, é você estar inspirando pessoas, é você estar participando, estar engajando no grupo do TEB, estar puxando seu amigo, parabenizando seu colega, se inspirando na meta dele batida, que logo vai ser a sua também. Ser proativo, falar, puxar, trazer para o peito e meter para o gol. Isso também, proatividade é irmão da coragem. E a terceira característica de um ótimo vendedor é otimismo. Pessoal, as pessoas vivem perguntando, né? Como é que você fica tão leve? Como é que você faz o caminho leve? Como é que traz leveza para esse trabalho? E para você ver como que o nosso mental é tanto o nosso campo de batalha, que o que é para ser tranquilo, simples, se torna uma groselha. Então, sejam otimistas. A leveza é irmã do otimismo. A leveza mora na casa do otimismo. A gente tem que perseverar, gente. Se a gente não for otimista, quem vai ser por nós? Fracasso? Que está do nosso ladinho ali torcendo? Não vai. Quem que vai ser otimista por nós? Só nós mesmos. Quem que você prefere se contar histórias tristes? Falar, hoje não deu, o cartão não passou, mais uma entrevista que deu ruim, uma após a outra, e blá blá blá, sendo que você sabe que no mínimo tem que ser 3 para sair tua venda, e se você não está fazendo, não vai rolar. Você vai reclamar, você vai ser pessimista ou você vai mudar esse jogo? Porque tudo começa por um pensamento. A gente sabe que pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a mudanças de comportamento, comportamentos repetidos viram hábitos. Mas tudo começa lá na raiz. Como é que está a sua raiz? Porque a raiz é invisível aos olhos, não é? Ela tá ali, ó, no fundo da terra. Você que está nutrindo ela. Para dar bons frutos lá em cima, para cair frutos maduros, a gente precisa o quê? Nutrir bem, não é verdade? Então, cuidem do que entra na mente de vocês. Cuidem com quem vocês estão falando e compartilhando seus desafios, porque tem que ser quem tem mais resultado que você. Tem que ser com quem está produzindo. O Flávio disse: só fale com quem está produzindo, no sentido de para você avançar, para você pedir conselhos, para você compartilhar seus desafios, sua liderança direta. Essas pessoas já passaram pelo caminho que você está trilhando agora. Então, fale com elas. E principalmente, você quer evoluir? Todo mundo aqui quer, né? Quem que quer evoluir? Você quer evoluir? Você está fazendo tudo isso que eu estou falando aqui? Porque se você não está, você está incoerente com aquilo que você está me dizendo agora que quer evoluir, mas não está fazendo. E o Flávio disse: o cara que eu respeito não é esse cara que eu quero evoluir, poxa, mas não está fazendo? Não está produzindo? Não está isso? Não está aquilo? O cara que eu respeito é o cara que está lascado, que às vezes está zerado, sabe? Que não está ali dando, mas ele chega e fala: amanhã eu vou fazer o dobro. Nada supera um dia de 100 ligações. Nada. Nada supera 100 ligações feitas no dia. Vou fazer o dobro, vou fazer o triplo, vou arregaçar as mangas, vou trabalhar mais. Esse cara eu respeito.
Esse cara que fala que quer evoluir e faz além. Se não está sendo suficiente o que ele estava fazendo, vou fazer além. É esse cara, gente. Então, aqui eu só falei algumas coisas, tá? Quem quiser fazer pergunta, levantem a mão sobre isso, para a gente explorar um pouquinho mais. Para daí eu falar mais um pouco, aprofundar com vocês. Mas são alguns gatilhos, algumas técnicas, algumas coisas que eu fiz na fase de vocês. E eu não tinha tempo para ficar pensando ou raciocinando, elaborando o que está acontecendo. Não está acontecendo nada, meu filho. Quanto menos você pensa que, o que, que pode estar acontecendo, melhor para você. Pensa menos, faz mais. O próprio Augusto Cury já dizia, eu falei em várias mentorias, que você tem 5 segundos para armazenar todo o pensamento e ficar ali no fundo do seu inconsciente. Você tem 5 segundos, você tem noção disso? Quanto que isso é forte? Se você fica lá, poxa vida, mais um dia ruim, tô aqui finalizando o dia. Deu 5 segundos. Nossa, o cartão não passou. Ai, que raiva disso aqui. Deu 5 segundos. Já era, ficou na sua mente. Então você tem 5 segundos, gente, para você internalizar as coisas. Então, por que não coisas boas, positivas? Hoje vai ser um dia incrível. Hoje eu vou conseguir, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu tô inspirada. Tô com esperança. Peguei 100 referidos ontem. O que que eu tenho a temer? Hoje só vai dar bom. E hoje eu vou pegar mais 100. Então, enquanto minha roda estiver ali na média de 100, tô feliz, porque eu sei que as prioridades vão vir, eu sei que as matrículas virão. Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Beleza? Fala, Rafael. Conseguiu abrir aí? Agora sim. Bom dia, Lê. Bom dia a todo mundo. Ô, Lê, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que pode até direcionar aí melhor para todo mundo, tá? Você comentou aí o que você fez, né, a partir do momento que você entendeu, né, o que faria você chegar a realizar os seus objetivos, alcançar os seus sonhos. Mas quanto tempo você demorou para chegar nesse ponto aí, de tipo assim, a partir de hoje eu tenho que fazer isso para chegar nisso? Porque às vezes fica muito distante, às vezes, por exemplo, para quem está começando hoje, achar que já vai entrar ali e vai fazer, vou pegar 100 referidos, 3 entrevistas, blá, blá, blá. Quanto tempo, assim, antes de você chegar nessa, né, nessa trimetra, nos seus resultados, demorou ali para você? Porque isso é algo pessoal, né? Cada um tem o seu, cada um tem um tempo, mas quanto tempo aí, antes de você chegar em tudo isso, você demorou ali para ter essa visão e tudo isso? Sabe qual é o tempo? Vou falar. O tempo é o tamanho da sua vontade. E o tamanho da vontade de cada um é diferente aqui. Você pode ter certeza. O tempo, a urgência de cada um é diferente. A importância de cada um aqui é diferente. Vou pegar, inclusive, um vídeo que o Flávio, próprio Flávio Augusto, respondeu sobre isso. Tá lá no meu Instagram da equipe. Lá tem bastante coisas, tá, gente? Ó, perguntas, ranking. Aqui eu falo de mentalidade, das matrículas do Blue ao Black, como foi, ó. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, dicas, WSP e tudo mais. Então, o tempo foi até interessante que isso me lembrou uma pergunta que me fizeram. Quanto tempo você levou até a franquia? Vocês sabem quanto tempo que eu levei até a franquia? Coloquem aqui no chat. Eu já falei isso algumas vezes, tá? Vocês sabem quanto tempo eu levei até a franquia? Chutem, 1 ano e meio. Acertaram aqui. Eu levei, pessoal, 1 ano e meio até a franquia. Mas eu não estou falando sobre esse tempo. Eu quero te falar um outro tempo. Eu levei, sabe qual foi a minha distância? Eu quero falar sobre distância. Qual foi a minha distância até a franquia?
10 mil ligações. Essa foi a minha distância em 1 ano e meio até a franquia, 10 mil ligações. Como eu sei? Porque ali no WhatsApp Business, no cantinho, fica lá as conversas que você fez com as pessoas, né? Fica arquivado. Eu ia arquivando ali, tem um númerozinho. Eram mais de 10 mil. Então, olha só quantas Então, se você parar para pensar, ó, 365 dias, né? No total, dá 547 dias, 1 ano e meio. 547 dias. Se eu pegar esses 10 mil ligações, dividir por 547, cara, eu fazia justamente muitas ligações. Olha só, achei aqui o vídeo. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que impactou bastante. Eu sempre ouço ele, eu sempre vejo, porque o Flávio falou coisas importantes aqui. Que eu quero que vocês não fiquem se comparando, porque cada um é diferente. E a vontade, a temperatura de cada um, o senso de urgência de cada um é diferente, mas você pode calibrar isso, calibrar a sua máquina para você ter resultados mais rápidos, para você entrar nesse contexto aqui que eu falei para vocês agora. Olha só. Como ter o mesmo resultado? Ó, presta atenção. Para analisar o nível de entrega da Letícia. Letícia era uma engenheira, é uma engenheira, mas era uma engenheira funcionária pública que pediu exoneração para focar 100% na matrícula. Para pensar a confiança que ela tem no futuro dela aqui na WSP. É igual ao teu? Para analisar a aposta que ela está fazendo aqui nesse projeto. É igual à sua aposta? Para analisar a dedicação que ela está pegando para fazer. Será que está igual à sua? Para pensar o nível de confiança que ela tem na liderança dela, que no caso é o Diego, é o Listo, as pessoas que compõem a sua equipe. Será que está igual à sua também? Será que a tua entrega? Será que você está se entregando assim como ela está se entregando também? Então não adianta só você olhar o resultado, só o número, só o top 3. Tenta olhar o que está por trás dessa entrega, desse conjunto, dessa confiança. Será que é a mesma que a sua? E será que, sendo diferente, esperar resultados iguais ao dela tem lógica? O resultado é consequência de entregas que vêm antes do resultado. Agora, para analisar o nível de entrega da Letícia. O resultado é consequência de entregas. Gravem isso, pessoal, que poderoso. O resultado é consequência de entregas que a gente faz antes. Qual o tamanho da sua entrega hoje? Essa é a pergunta certa. Ah, quanto tempo você levou? Qual foi a sua entrega? Porque a minha, respondendo, foi rápida. Por que foi rápida? Porque a minha entrega foi grande. Porque o meu coração estava, desde o princípio, um coração ensinável. Um dos pilares do sucesso que eu falei para vocês. Desde o comecinho, o que a minha liderança falava, eu fazia. O que a minha liderança pensava, eu me forçava a pensar. Eu repetia, eu repetia, eu repetia, até acreditar mais genuinamente naquilo. Quando eu não acreditava, a minha visão estava turva, eu emprestava os óculos, pegava emprestado da minha liderança. E era esse óculos que eu vestia para ir para o campo de batalha, não os meus. Vocês entendem? Essa é a questão, gente. Esse é o verdadeiro, é, é o verdadeiro ouro que vocês têm que zelar. O de cada um aqui pode ser menos, às vezes, até a franquia, né? 10 mil ligações pode ser menos, pode ser mais. A questão era inegociável para mim bater uma estrela toda semana. E para você? Como tá a sua cabecinha pensando, na próxima semana eu bato se não for nessa. Entendem?
Para mim era inegociável, era assim, cara, não dá. Nossa, eu me senti péssima, eu não queria aquilo e eu sei que eu posso ser constante, eu já sei o que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu perdi para mim mesma. Se eu não fizer, eu baixei a minha régua, porque ou você está crescendo ou você está regredindo. Estabilidade não existe. Então, era inegociável para mim. Aniversários, festas, comemorações, ok. Se eu bater a minha meta até sábado, domingo eu vou. Vamos no parque, amigas? Vamos. Antes das 9 da manhã. Porque 9, no sábado e no domingo, eu começava a trabalhar. Eu só quero que vocês comparem como é que está o contexto de vocês. Porque para a mesma pergunta podem ter várias respostas. Mas apenas uma resposta te leva ao caminho do sucesso. As respostas de quem chegaram lá. Das pessoas que chegaram lá. Para você fazer o mesmo e trilhar o mesmo. Olha só, alguém compartilhou aqui, a Fabi Carneiro, a esposa do Caio, falou que no ano, quando ela fazia venda direta, ela falou com 14 mil pessoas e faturou milhões. E ela contou que dividindo o valor que ela ganhou com os nãos, ela faturou em torno de R$ 600 com cada não. Que bacana, interessante, né? Porque para chegar nesse resultado, exatamente, você tem que passar pelos nãos. Agora tem gente que passa pelos nãos e fica tristinho, como o Ed fala, né? Triste. Fica tristinho, fica rancorosinho, fica pensando que não é para ele, fica comparando com um coleguinha, fica se achando um debilóide. Cara, assume esse papel de protagonista. Gostei. Quanto vale os seus nãos hoje? Vale muito. Sabe aquele cheque lá que o Flávio dá para você de milhões? Você tá rico ou não nesse cheque pré-datado? Está. Você só não está usufruindo ainda. Mas quanto está valendo os seus nãos hoje? E desse jeito eu quero finalizar aqui a nossa reunião. Gostei e eu quero que vocês levem para o resto da vida de vocês. Os nãos, meus lindos, são muito mais valiosos do que o sim, tá? São muito mais valiosos do que a sua venda. Olha que incrível isso. Olha que mudança de paradigma. Quantos milhões valem os seus nãos hoje? Eu quero deixar essa mensagem aqui para a gente finalizar. Eu quero que cada não você se sinta rico hoje. Porque é isso que você é. Os não são seu cheque pré-datado lá da frente. Da Fabi foi R$ 600 cada não. Opa! Se eu tiver aqui, eu quero, manda aí mais nãos para mim. Pode mandar. Para cada matrícula cheia que eu faço como franqueada, R$ 1.570. 15 minutos de ligação. Numa matrícula cheia, R$ 1.570. Quantos nãos eu tive antes? No mínimo ali eu fiz 100 ligações. Pode ter certeza, uma média ali de 100 ligações, 80. Opa, para ter R$ 1.570 para 80 nãos, manda mais. Manda um caminhão. Os nãos são os meus degraus para o sucesso. Os nãos são os degraus para os seus sonhos. Os nãos são as moedas mais valiosas da sua vida. Porque o não te lapida, o não faz você entender o que é resiliência, o que é ter gestão, inteligência emocional, o que é você se superar, o que é você ter capacidade de renovação, mesmo trocentos nãos no dia anterior, não tem problema. Tá repreendido porque esses nãos estão me fazendo milionário no futuro. Esses nãos estão construindo os tijolos da minha casa. Estão pagando o plano de saúde, a escola dos meus filhos. Está pagando a próxima viagem que eu vou fazer. Esses nãos pagaram a viagem da minha irmã para a África comigo. Há exatamente um ano atrás, dia 23 de julho, estávamos num lodge, várias estrelas, maravilhoso, de frente para o safari, acampando, tendo uma experiência incrível.
sendo servidos maravilhosamente bem, conhecendo pessoas fantásticas, animais que a gente só vê em filmes, desfrutando com a minha irmã, porque aqueles não pagaram aquela conta. Esse é o seu valor hoje. Beleza? Então é assim que eu quero que vocês lidem com a vida de vocês. Eu até postei esses dias, sabe quando você tá pisando ali na areia quente, sabe? Mas você não se importa porque você está correndo para o mar. É assim que você tem que lidar com os desafios da sua vida, com os nãos na sua vida. Pode vir quente, que eu tô fervendo. E eu sou protagonista da minha história. É assim que eu falei, inclusive, no meu vídeo de franqueada. Eu não me importo com os próximos capítulos da minha história. Eu não tenho medo dos próximos capítulos da minha história, porque eu conheço a autora. Que tipo de autor você quer ser? Que tipo de história você quer trilhar? Que tipo de jornada você quer conquistar? Que tipo de valor você quer dar ao que você está construindo? Tudo tem valor. O maior valor de todos tem que ser o seu, seus princípios. Você ressignificar aquilo que está acontecendo na sua vida. Beleza, pessoal? Então é isso. Teve um pouco mais de técnica por trás da técnica, né? Aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado, usufruído e guardem essa mensagem para sempre no coração de vocês, tá bom? Uma ótima terça-feira, bom fechamento para todo mundo. Tchau!